Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um encontro do estudo do Evangelho. Hoje, estudando mais um item da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Chamo a atenção para o fato de que esse é um estudo organizado pela Casa Fraternidade Espírita Irmã Sheila, e nessa modalidade online está sendo transmitida tanto para os amigos, os queridos amigos do Raciocínios Espíritas, como para o canal oficial da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Quero cumprimentar, em especial, aos queridos membros do estudo do Evangelho, desse estudo que nós fazemos, que tem essa parte na qual a gente transmite um vídeo que se torna público e acessível a todo mundo, e também temos os nossos encontros mais privados, restrito ao grupo que faz parte desse estudo. Então, eu gostaria de cumprimentar, cumprimento a todos, e vamos estudar no dia de hoje, dando sequência a esse estudo cronológico, a esse estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que temos feito ao longo dos últimos anos. Nós estudamos sequencialmente, item por item, tópico por tópico, capítulo por capítulo, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que desembocará no final, resultando na conclusão da obra, após o que, ininterruptamente, retornamos e retomamos do início, da abertura do livro, do início das primeiras páginas desta obra, ininterruptamente, incessantemente, nesse ciclo, para que a gente possa assimilar, conhecer, compreender e, claro, por consequência, isso facilite a nossa vivência, nos contamine no nosso dia a dia, a fim de conseguirmos viver mais e melhor o Evangelho de Jesus. No dia de hoje, iremos estudar o item número 2 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O último tema abordado desse estudo sequencial foi o item 1 do capítulo número 1, que é o texto do Novo Testamento, o texto evangélico que Kardec retirou e que encabeça como tema principal do capítulo. Inclusive, é nesse trecho que tem a frase "não vim destruir a lei", que é o título do capítulo. É daí que Kardec retirou para fazer o título do capítulo. No dia de hoje, item número 2 desse capítulo 1, item esse que é intitulado Moisés. Portanto, é o texto sobre Moisés que iremos aqui abordar. Eu peço licença para ler esse texto, porque esse texto vale a pena a gente ler e deixar registrado aqui, e aqueles que estão nos acompanhando, que já leram muito bem, já podem revisitá-lo, revisá-lo, e aqueles que não leram vão ter a oportunidade aqui de acompanhar a nossa leitura. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima no céu, nem embaixo na terra. Não os adorareis, e nem lhes prestareis culto soberano. 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. 4. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não roubareis. 8. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo.
10º, não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés estabeleceu, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este não matareis, não fareis mal ao próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Aqui, Allan Kardec, nesse texto, ele já toca em pontos importantíssimos e essenciais para a nossa reflexão, quando ele estabelece o caráter transitório, portanto cultural, portanto temporal, portanto histórico do texto mosaico e, por que não dizer, da Bíblia. Portanto, a Bíblia é um livro histórico, um livro escrito por pessoas, sim. Eu estou reproduzindo aqui algo que os ateus e que os não religiosos falam, mas nesse sentido tem uma certa razão. Não é a palavra de Deus, até porque Deus não fala no sentido de falar como uma criatura humana. Deus fala através da sua obra, da sua criação, das suas leis e assim por diante. Deus não é humano, né? Não é uma antropomorfização, uma humanização do Criador, né? Então, Deus não tem uma palavra, não tem um texto que ele escreveu com a própria mão. Deus não tem nem mão, porque Deus não é humano, né? Então, isso é importante a gente aqui considerar, que a Bíblia é um livro histórico escrito por pessoas, mas o que Kardec aqui coloca com brilhantismo, que os ateus, aí sim eles esquecem, é que a parte do caráter cultural, histórico de uma época, existe uma parte que é uma revelação espiritual, uma revelação transcendente. Essa parte é imutável, é transhistórica, para me utilizar de um termo mais atual, transhistórica, ou seja, transcende a história, transcende a uma data, transcende uma cultura específica, porque é verdadeira, seja no século I da nossa era, seja no século XXI, hoje no Brasil, no Ocidente. A realidade, digamos assim, as realidades imutáveis, as verdades imutáveis permanecem. A gravidade é gravidade na época de Newton, é gravidade agora. Mesmo que alguém diga não acredito na gravidade, a gravidade não deixa de atuar e de funcionar. Então, aquilo que tem caráter imutável, que tem caráter permanente, que tem a ver com leis da natureza ou verdades filosóficas e religiosas, são imutáveis. E, nesse sentido, esse aspecto da Bíblia que é divino, que é de ordem, que Kardec chama de ordem divino, que tem um caráter, portanto, espiritual, que não está circunscrito àquela cultura específica, né? Como eu disse em outros vídeos anteriores a respeito do assunto, Moisés e o povo hebreu tinham o hábito de não raspar a cara, não fazer a barba, era proibido, legislação. E isso é algo da cultura da época. Isso não tem um caráter espiritual divino. Imagine só se Deus puniria alguém porque ele fez a barba, imagine. Então não tem nenhum fundamento, mas aquilo tinha um caráter cultural e que tinha um aspecto espiritual para a mentalidade da época. Então, veja, em todas as épocas tem coisas que são da cultura, portanto são transitórios, e coisas que são imutáveis, verdades espirituais que transcendem aquele tempo.
que permanece sempre atual. É por isso que Jesus falou que a minha palavra é palavra de vida eterna. Tudo passará menos aquilo que eu tenho dito. É por isso que ele falou isso. Que as minhas palavras não passarão. Né? As minhas palavras são palavras de vida eterna. É nesse sentido que a gente deve entender esse ensino de Jesus. Bem, mas Kardec coloca essa diferença e no final ele chama atenção para algo importantíssimo que ele diz: aquele que diz não matarás não poderia se contradizer, porque na legislação do povo hebreu tem lá dizendo que é digno de pena de morte tal coisa, que é digno de pena de morte tal atitude, que um falso profeta pode ser morto, que é necessário matar o povo que não é o povo de Deus, que não é o povo de Israel, ou seja, os gentios, os estrangeiros, porque são infiéis, não são filhos de Deus. Olha bem, de quem são filhos então? Então, Kardec coloca muito bem que Moisés estabelece leis e coloca essas leis com um caráter divino, atribui a Deus, como se Deus tivesse dito a ele, mas eram formulações da cabeça dele, do cérebro dele, produções humanas, como humano que ele era, com suas virtudes e suas imperfeições, mas ao lado disso tinha uma parte que ele recebeu espiritualmente. Essa é a parte que não muda. Mas a parte que muda é a parte da legislação da época, é a parte transitória, é a parte que tem um caráter temporal e que a gente pode ler hoje para conhecer a título aí de curiosidade histórica. Então, tanto é que a gente tem essas aparentes contradições, não matarás e de matai. Então, existe isso no texto bíblico, no Antigo Testamento. Então, a gente precisa entender, e aí Kardec coloca de maneira muito sábia, as leis mosaicas propriamente ditas eram temporárias. As leis mosaicas propriamente ditas eram temporárias. Por quê? Porque aquilo que Moisés recebeu, que não são temporários, que não são transitórios, não são mosaicos, são divinos. Aquilo que é da ordem de Moisés, aquilo que é produção mosaica, ou seja, as leis mosaicas, realmente tudo é temporário, é transitório. O que Moisés recebeu, que não é transitório, o que Moisés recebeu que não tem esse caráter temporário, é porque não era de Moisés, não era fruto do próprio Moisés, não era mosaico, era divino, era de Deus. Era espiritual. Então é mais ou menos essa questão que a gente vai examinar. Claro, alargando aqui o entendimento de quem é Moisés, a personalidade de Moisés, a sua missão, a sua tarefa especial, o que é que o mundo espiritual fala a seu respeito e assim por diante, que é isso que a gente vai aqui tentar aprofundar nesses minutos. Gostaria de inicialmente citar uma parábola que está tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus, com pouquíssimas diferenças muito sutis, quase insignificantes, mas gostaria de citar essa parábola, é uma parábola só, é praticamente a mesma, tanto no texto de Lucas e de Mateus. Eu gosto essa parábola no texto de Mateus, parece que está melhor arrumado, melhor organizado em meu entender, mas está em Lucas também quase que a mesma coisa, é a parábola do fermento, talvez seja a menor, a mais curta parábola enunciada por Jesus no Evangelho. E é interessante porque o fermento, como muitos símbolos que Jesus utiliza, pode ser considerado bom ou mal. Por exemplo, semente, ele utiliza na parábola do semeador, semente como sinônimo de uma coisa boa. Semente é a palavra de Deus que cai na terra. Mas em alguns outros trechos bíblicos, inclusive do Antigo Testamento ou do Novo, erva daninha, semente é algo negativo. Leão é considerado, o leão das tribos de Judá é considerado no Antigo Testamento, por exemplo, o leão da casa de Davi é o Messias que virá. E ao mesmo tempo, no Antigo Testamento, nós temos o símbolo do leão como sendo a figura do diabo. Então vejam que numa língua pobre, num idioma pobre, mesmo as metáforas que são utilizados, os símbolos que são utilizados, têm às vezes conotações diferentes porque o vocabulário é pobre, porque o idioma é pobre. Então, por exemplo, fermento, por exemplo, em muitas ocasiões é sinônimo de algo ruim.
Lembra? Fermento dos fariseus, que é a hipocrisia dos fariseus que fermenta, né? Ou seja, fermento pode dar a ideia de algo que cresce por fora e que por dentro é vazio, né? Então, a cautelagem do fermento, da hipocrisia, tá lá. Paulo fala sobre o fermento da corrupção, né? Que cresce por fora e que por dentro é vazio, né? Ele cita isso em uma das suas epístolas. Mas aqui, Jesus dá uma conotação positiva a respeito do fermento. E é uma parábola muito enigmática, porque diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Pronto, essa é a parábola. Parêntese. A mulher escondeu, ou seja, estava escondido. Quando as medidas de farinha foram fermentadas ali e ficaram todas levedadas, não dá mais para ficar escondida. O que é que acontece? O pão ou o produto final daquela farinha que fermentou e que levedou aumenta de tamanho a ponto de não conseguir esconder na casa. As casas dos hebreus, e é importante a gente conhecer esse contexto cultural da época para entender que Jesus estava falando para as pessoas da época. Então as pessoas da época tinham que entender o que é que ele estava falando. Ele utilizava dos elementos conhecidos da época, apesar de que ele estava tentando dar um ensinamento moral a partir daquela linguagem, daquela linguagem materializada, material, utilizando símbolos para preservar o ensinamento dele, para manter o ensinamento dele atemporal em todos os tempos, para que o ensinamento dele não fosse deformado, não fosse alterado, para que a verdade espiritual fosse conservada, para que permanecesse na memória das pessoas, porque a cultura era mais oral do que escrita, por todas essas razões, e Jesus era um mestre de narrar histórias, de contar parábolas. Então, ele diz, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu. Ora, se ela escondeu, os cômodos da casa na antiga Palestina eram pequenos, as casas eram pequenininhas, quase sempre era uma sala para tudo, as pessoas dormiam e faziam refeição ali, e talvez um cômodo do casal, ou de um bebê quando nascesse, ou de alguns filhos que nascesse, e essa medida de farinha possivelmente ficava debaixo da mesa da casa. Então, se levedasse, ficaria mais fácil de ser visível, ou seja, não dava mais para esconder aquilo tomando corpo, tomando tamanho, graças ao fermento, possivelmente fazendo pão, que era uma cultura da época, produção de pão. Então, a mulher escondeu, isso é interessante, essa expressão do escondeu. Escondeu, ou seja, estava escondido, e em 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada e pá, aparecer. Então, o que é que aconteceu? Foi revelado. Aquelas medidas que estavam ali cresceram a ponto de ser reveladas. Ou seja, aquilo que estava escondido se tornou revelado. Uma interpretação possível desse texto, e vale a pena aqui a gente comentar, é o seguinte: por que 3 medidas de farinha? As parábolas de Jesus não são aleatórias, não são ao acaso. Por que 3 medidas de farinha? Uma interpretação possível de alguns estudiosos espíritas que estudaram sobre esse texto aponta para a ideia de que talvez essas 3 medidas de farinha sejam as 3 grandes revelações de caráter universal, de natureza espiritual, as chamadas 3 revelações da lei de Deus. As 3 grandes revelações. A gente vai explicar aqui de maneira mais detalhada isso, o que é isso, o que significa isso, mas quero que você grave apenas isso. Talvez as 3 medidas de farinha dessa parábola do fermento seja Jesus anunciando ali as 3 revelações, que a gente vai explicar quem são essas 3 revelações, que a gente vai estudar, a gente estuda nesse capítulo que a gente está. O capítulo que a gente está aqui estudando é justamente sobre essas 3 revelações da lei de Deus, as 3 grandes revelações da lei de Deus, que Kardec coloca as 3 revelações da lei de Deus. É porque Deus só se revelou 3 vezes ao ser humano? Claro que não. É porque essas 3 revelações têm uma característica especial. Se você quiser, para entender melhor, é as 3 grandes revelações. Por quê? Porque são 3 revelações que têm um caráter coletivo. É claro que há outras revelações da lei de Deus que também têm um caráter coletivo. Mas vamos lá. Primeiro, uma coisa importante dessa parábola é o seguinte: Torá, o termo Torá, na cultura hebraica, no idioma hebraico, significa ensinamento, ensino.
Só que Torá mais tarde foi traduzido como lei, olha só, como lei. Tanto é que os 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco mosaico é chamado de Torá. Torá. Torá, para o judeu da época, a expressão Torá era melhor traduzida como ensinamento, mas foi traduzido como o quê? Lei, né? Porque também o caráter do ensinamento de Moisés era um caráter de legislador, tinha uma feição de lei mesmo, então também houve essa tradução de lei também como uma tentativa de dar um aspecto mais aproximado daquilo que Moisés apresentou como ensinamento. Então, Torá era ensino, foi traduzido como lei. E é interessante aqui, por que uma mulher? Primeiro, cultura patriarcal, a mulher que era responsável pelo ambiente doméstico, ela quem liderava o cenário doméstico, era ela quem mandava, inclusive, no cenário doméstico. Ela era responsável pela instrução espiritual dos filhos, ela era responsável pela educação espiritual das suas crianças, dos seus filhos, ela era responsável não apenas por dar conta da casa, mas também por esse ensino espiritual religioso. A gente vê isso em Paulo e Estevão, quando Gesiel, o futuro Estevão, ainda sem se converter ao cristianismo, melhor dizendo, se convertendo ao cristianismo, quando está doente, recebido na casa do caminho, a casa dos cristãos, Simão Pedro ouve ele cantar os salmos, e pergunta, mas você conhece o Salmo de cor? E ele diz, sim, minha mãe, quando era pequeno, ensinava para a gente. Então era comum na cultura judaica isso. Era comum. E aí, vale a pena que eu citar o seguinte, que em Provérbios, o texto de Provérbios, tem um trecho muito rápido em Provérbios que diz assim, não desprezeis a mulher que é Torá dentro de casa. A mulher Torá, ou eu acho que está mais ou menos assim, né? Não desprezeis a mulher que é o Torá da família. O Torá que é a mulher em casa. Ou seja, no texto bíblico, as pessoas às vezes criticam cultura patriarcal, tal, e de fato tem muita coisa absurda, muita coisa impensável, né? Mas tem aspectos muito positivos que a gente deve considerar aqui. A mulher na cultura do Antigo Testamento era considerada o Torá, ou seja, a guardiã do ensino espiritual, né? Da sabedoria espiritual em relação, inclusive, à sua família, à sua casa. Né? Então, a mulher foi comparada ao Torá nesse livro de Provérbio, livro do Antigo Testamento. E o Torá era a lei. Aí você entende, o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas. Se as 3 medidas de farinha são as 3 revelações da lei de Deus, a mulher, representando esse ensino espiritual, era quem guardava o conteúdo da revelação da lei de Deus. Ou seja, era quem guardava o Torá. A mulher era o Torá, que guarda ali as medidas de farinha, ou seja, os aspectos da lei de Deus que são revelados para quem? Para os seus filhos. Revelado para quem? Para a sua casa. Revelado para quem? No ensino espiritual. Então, é uma figura muito bonita que Jesus escolhe para falar sobre essas 3 medidas de farinha que, repito, numa interpretação possível espírita, seriam as 3 grandes revelações. Agora vamos entender o que é isso de 3 grandes revelações. Primeiro, quando Jesus fala não vim destruir a lei, que agora você pode entender também como não vim destruir o ensinamento, Jesus automaticamente, quando ele fala isso, ele está confessando, ele está dizendo, ele está indicando, ele está sugerindo que a lei de Deus, se quando eu vou ensinar alguma coisa, eu não preciso destruir o que foi ensinado antes, a lei de Deus é gradativa, a lei de Deus é revelada gradualmente, paulatina, progressivamente. A lei de Deus, portanto, tem um caráter evolutivo, melhor dizendo, a revelação da lei de Deus tem um caráter evolutivo. E aí eu fico pensando aqui em cogitação filosófica, né? Deus vai se revelando através da sua lei para a criatura humana. O que significa dizer que
tudo aquilo que nós seres humanos sabemos de Deus, ou poderemos saber de Deus algum dia, foi apresentado, foi autorizado, foi liberado pelo próprio Deus. Tudo aquilo que a gente sabe de Deus foi deixado, foi dado pelo próprio Deus. Tudo aquilo que a gente pode conhecer de Deus é porque Deus deixou a gente conhecer. Deus permitiu que a gente conhecesse. Tudo aquilo que a gente pode conhecer do Criador foi dado pelo próprio Criador. Porque é Deus que vai autorizando a nossa percepção, a nossa penetração na sua lei. Claro, à medida que o espírito amadurece, ele consegue penetrar mais fortemente, mais profundamente na lei de Deus e conhecer. Mas isso porque Deus autorizou. Isso porque o Criador, ele concedeu, ele permitiu. O próprio Criador, ele vai concedendo à criatura. Então, isso é super interessante, né? Deus se revela à criatura nos aspectos em que ele permite ser revelado, e a criatura só pode conseguir descobri-lo através da revelação que ele próprio faz dele mesmo. Então isso é bonito e é interessante, mas se a lei é gradativa, se um aspecto da lei de Deus, ou se você quiser Torá, ensino, um aspecto do ensino divino é revelado aqui, e anos depois, ou uma época depois é revelado aqui, esse aspecto daqui, que é um aspecto de anos depois, não necessariamente deve contradizer o aspecto anterior, porque se tudo é divino, se tem caráter divino, tem caráter atemporal. Minha palavra é palavra de vida eterna, até o final dos tempos. Ou seja, tem um caráter atemporal. Uma coisa não pode contradizer outra. Se um ensino espiritual contradiz o outro ensino espiritual, é porque o outro ensino espiritual não era espiritual. Não era divino, era material. Porque o que é transitório é da matéria. Todo ensino material tende a mudar, porque a matéria muda. Porque a matéria é transitória. Tudo no mundo material é transitório. Inclusive o próprio mundo material é transitório. Então, isso é importante a gente compreender aqui quando a gente examina esse texto, esse entendimento desse ensino, não vir destruir a lei. Ou seja, a lei é gradativa. A lei é gradual, a lei é evolutiva, é processual, é para e passo, ela vai se revelando, vai se manifestando à medida que o ser humano também tem condição de assimilar, tem condição de digerir a sua lei. À medida que ele vai tendo condição de assimilar, a lei vai se revelando para ele, mas revelar, do verbo revelare em latim, é tirar o véu, levantar o véu. Ou seja, apresentar. Então, a lei vai se revelando aos poucos, e ela é gradativa, ou seja, acumulativa. Quando Jesus fala não vim destruir a lei, ele de alguma forma está dizendo que o ensino que Moisés deixou, que os profetas deixaram antes dele, são ensinos louváveis, e que ele não vem destruir, vem complementar, como a gente já estudou, vem completar, vem cumprir, vem viver, vem exemplificar, não vem destruir. Não precisa eliminar esse ensino espiritual para eu complementar com o ensino. Mas quando a gente fala do ensino divino, da lei divina, essa lei tem vários aspectos. Allan Kardec estudou em O Livro dos Espíritos que, por exemplo, a lei divina tem um aspecto material. Gravidade, por exemplo, é um aspecto material da lei divina. Força nuclear fraca, força nuclear forte, é um aspecto material. E tem um aspecto moral. Então tem vários aspectos. Aí que tá. Por isso, há várias revelações da lei de Deus. O que significa várias revelações? Revelações parciais de aspectos diferentes de uma única lei. A lei é uma só. E quando a gente fala lei, é uma expressão do nosso linguajar, da nossa linguagem, é um conceito humano de lei para a gente ter uma ideia do que é. Na verdade, é uma tentativa de colocar em linguagem humana o que é a ética cósmica, o cosmo divino e assim por diante. Então, são aspectos diferentes dessa lei que são revelados. Então, só houve 3 revelações, Flávio? Claro que não. Em todos os momentos,
nós podemos ir conhecendo a lei de Deus. Chegará o dia que a gente aqui no mundo terreno vai conseguir compreender a lei de Deus se manifestando no presente, ao vivo, se manifestando, operando. A gente ainda não tem essa percepção profunda. Mas a lei de Deus está operando o tempo todo, está se revelando. Espíritos missionários, em todos os tempos, conheceram, levantaram o véu, descobriram um aspecto maior da lei de Deus. E o que é que eles fizeram? Revelaram às pessoas. Seja missionários da ciência, seja missionários da moralidade, da religiosidade, da espiritualidade. São missionários ou que vieram já com essa bagagem, porque já tinham levantado o véu, já tinham adquirido, e aí vieram revelar, ou seja, compartilhar, ensinar, difundir para os demais esse conhecimento, seja porque na carne desvendaram isso, detectaram algum aspecto da lei divina, alguma lei da natureza, e ofereceram à humanidade. Então a gente pode aqui citar inúmeros exemplos na ciência, nas artes e assim por diante. E é gradual também. Quando a gente vê, por exemplo, Isaac Newton dizer: eu só pude ver mais longe porque eu sentei-me nos ombros de um gigante. Possivelmente Newton estava falando de Johann Kepler. Kepler, que veio antes dele, que contribuiu tanto para os cálculos matemáticos, na astronomia, na astrofísica, na visão da astrofísica, na visão cósmica, né? E que contribuiu muito para influenciar mais tarde Newton na mecânica clássica, na física newtoniana, na física dos corpos grandes, né? Algo semelhante Johannes Brahms asseverou no mundo da música, no mundo da arte. Brahms, o famoso compositor alemão de Hamburgo, vai dizer mais ou menos assim: atrás de mim eu ouço passos de um gigante. Ele estava se referindo a Beethoven, que era a maior influência dele, de quem ele era fã. Beethoven era o seu ídolo, né? E a sua referência máxima. Então ele diz: atrás de mim eu ouço passos de um gigante. Se não houvesse Kepler, não haveria Newton, pelo menos não haveria Newton conforme a gente conhece Newton nas influências que Newton recebeu. Se não houvesse Beethoven, não haveria um Brahms. Pelo menos Brahms não seria quem foi sem a influência de Beethoven. Seria um outro Brahms, mas não seria o Brahms que a gente conhece, porque boa parte das composições de Brahms, da genialidade dele, foi influenciada a partir de Beethoven. Assim como Beethoven foi influenciado por Mozart. E assim como Mozart foi influenciado por outros. E sucessivamente, incessantemente. Então, espíritos missionários, a gente vê um Pasteur na ciência, um Alexander Fleming, e assim por diante. Em todas as áreas temos espíritos que revelam aspectos da lei de Deus. O mundo microbiológico, Pasteur, detectou, compartilhou, Alexander Fleming, os grandes estudiosos das ciências, revelam o quê? Aspectos da lei de Deus, que são as leis da natureza, mundo microscópico, gravidade, eletromagnetismo, eletricidade e assim por diante. Ora, no mundo moral, no mundo espiritual também. É Buda, é Confúcio, é Lao Tse, é Sócrates e Platão, que a gente já citou aqui, Sócrates e Platão. Grandes missionários, Sócrates e Platão. Mas existem 3 grandes revelações, que são revelações assim maiores. Qual é a característica dessas revelações? Por que elas são maiores do que as demais? Não é porque elas só fundaram religião, porque Buda fundou religião também. Porque outros missionários também fizeram muitas coisas de maneira assim coletiva, mas porque elas tiveram um caráter coletivo maior. Porque elas tiveram um impacto cultural, de mudança de paradigma e assim por diante. Então, não é só uma fundação de uma religião ou de uma seita, mas porque a mentalidade, porque a mensagem, porque o conteúdo espiritual dessas revelações teve um impacto, primeiro, cultural, ou seja, coletivo, não individual, teve um impacto coletivo, não apenas em nações terrestres, mas em culturas futuras, a ponto de influenciar as culturas do futuro, como também teve um caráter espiritual mais coletivo, e não experiências mais individualizadas, localizadas. E por isso Kardec chama as 3 revelações da lei de Deus. É porque são 3 grandes revelações de caráter universal, de caráter planetário, tá? De caráter terreno geral, e não localizado em uma região, não restrito a determinado
determinada localidade e assim por diante. Então, a primeira grande revelação, que é a que a gente está estudando, que é a revelação da lei de Deus, que tem na figura de Moisés o grande personagem. A primeira grande revelação da lei de Deus não é só Moisés. Não se resume a Moisés, mas Moisés é o protagonista, é o ator principal, e é por isso que a gente está examinando aqui Moisés hoje, e é por isso que Kardec coloca um texto sobre Moisés. Israel teve muitos profetas, inúmeros profetas que são espíritos diferenciados que reencarnaram ali. Elias, Jeremias, Isaías são os mais conhecidos talvez, né? Malaquias, Ezequiel, tantos missionários. Emmanuel, o espírito nobre, através de Chico Xavier, vai dizer que daqueles grupos de espíritos que emigraram para a Terra por ocasião do exílio de Capela, na constelação do Cocheiro, os famosos exilados de Capela, que tanta literatura mediúnica hoje fala, mas para mim a obra A Caminho da Luz é a referência sobre o assunto. Quem não conhece a obra A Caminho da Luz precisa ler A Caminho da Luz para conhecer o conceito desse exílio explicado de maneira tão rica e tão profunda por esse espírito nobre. Então esses espíritos, esses grupos de espíritos vieram à Terra formando 4 grupos. Eu não vou aqui aprofundar sobre isso porque nosso tema não é exilados de Capela. Desses 4 grupos, o povo de Israel, que se manifestou na cultura judaica, na cultura hebraica, tinha características muito especiais. Emmanuel diz que era o povo mais homogêneo, cuja cultura era preservada, cujos valores foram preservados, que não houve muita miscigenação, muita penetração cultural, que não houve muita mistura, primeiro. Era o povo que possuía as mais altas noções de espiritualidade, as mais altas noções de profecia. Profecia é o que, gente? Mediunidade. Ou seja, os maiores conhecimentos sobre mediunidade, povo hebreu, tá? E que tinha superioridade de valores em relação aos outros povos. E sem nenhum demérito aos outros exilados. E pelas mais altas noções de espiritualidade, era também um povo com maior débitos, né? com maior soma de responsabilidade, porque muito se pedirá daquele que muito se deu. Muito será cobrado daquele a quem muito foi dado. Então, eles tinham ali uma alta noção de responsabilidade, mas também tinha um orgulho de raça muito grande, como é comum, né? Na história do povo hebreu, né? O orgulho de casta e assim por diante. Mas tinha altas noções de espiritualidade, tinham lições diferenciadas de outras culturas, que eram lições de solidariedade e fé. Você vê as parábolas do Antigo Testamento, do Velho Testamento, né, da cultura hebraica, são coisas maravilhosas. A parábola de Jó, a parábola de Jonas, a história de Jonas, a história do rei Davi, quantas lições de solidariedade, de fé, etc., que só aparecem no povo hebreu dessa forma. Não tem dessa forma, e tem figuras tão importantes, né? Abraão, Isaac, Jacó, Hilel, Shammai, os profetas que eu já citei aqui, tantas figuras importantes, né? Samuel, o próprio Davi, Salomão, quantas figuras importantes, né? Com suas características humanas, com suas paixões. Não estamos falando de espíritos angélicos, não, né? Mas espíritos que vinham com a sua carga de virtudes e também de vícios, com seus orgulhos, mas que tinham grandes lições de solidariedade, de sofrimento. E a Torre de Babel é o símbolo, talvez, da herança desse exílio espiritual, né? Da queda da Torre de Babel, ou seja, da queda do exílio, que os hebreus traziam inconscientemente, e a figura de Moisés potencializa, sintetiza e eleva e apresenta aquilo que essa cultura tem de melhor. Em Moisés se concentram os melhores valores, os melhores conceitos, os melhores conteúdos sintetizados de toda a cultura hebraica. É por isso que a figura de Moisés é uma figura importante. Nele se concentram os mais notáveis valores, os mais importantes valores e os mais preciosos valores de toda a cultura hebraica.
E é por isso que ele representa, por excelência, embora não se resuma a ele, mas ele representa por excelência a primeira revelação da lei de Deus. E no que consiste ela? Primeiro, o trabalho de Moisés, indo ao Egito, vivendo no Egito, ficando lá, crescendo no Egito, aprendendo toda a sabedoria egípcia, todas as fórmulas egípcias, que por sua vez foi influenciado pela cultura hindu, pela cultura oriental, pela cultura antiga multimilenária da Índia, e porque tem uma relação, né, Índia, egípcio e assim por diante, e ao mesmo tempo o Egito também interagia com a cultura grega. Moisés aprendeu, conheceu todas as fórmulas sagradas, todos os conteúdos de sabedoria espiritual que estavam reservados, porque a cultura egípcia, a cultura hindu também são muito importantes. Tem aspectos de sabedoria espiritual, de interiorização, de meditação muito interessantes, mas tem um problema em todas essas culturas. Dois problemas maiores que eu destaco aqui. O primeiro deles é o excesso de complexidade e complicação das fórmulas, dos rituais, das liturgias, fazendo com que essas práticas fossem incompreendidas, fossem inacessíveis às massas, fossem difíceis, eram difíceis de compreender pela população em geral, pela população que não era culta, tá? Então, ficavam restrita a alguns que conheciam, né? Então esse é um problema. O excesso de complicações, o excesso de complexidade de fórmula, de rituais, né? E o segundo que eu já disse aqui, que é a questão de reservar esses ensinamentos, esses conteúdos só para alguns iniciados, só para alguns especiais, só para alguns eleitos. A missão de Moisés consiste em fazer uma síntese de toda a sabedoria espiritual antiga, de toda a tradição espiritual e religiosa antiga, primeiro. Uma simplificação de fórmulas e de rituais, de liturgia. Então, na proposta de Moisés, ele simplificou isso, tornando, portanto, a sua proposta acessível ao popular, acessível à população em geral, acessível às mais variadas camadas populares. Tá? Um outro aspecto da missão de Moisés é o monoteísmo. Tinha monoteísmo fora de Moisés, fora da cultura hebraica? Tinha. Mas eram experiências isoladas, experiências individuais. Em termos de cultura, em termos de uma coletividade, Israel foi o começo do monoteísmo. Joana de Ângeles tem uma mensagem muito bonita que ela diz assim: Israel era uma ilha de monoteísmo cercada de politeísmo por todos os lados. Então, é Israel que se fixa o conceito de monoteísmo, que é uma espécie de progresso espiritual, progresso intelectual, progresso na compreensão da lei de Deus. Kardec vai dizer, à medida que o espírito evolui, menos material é a ideia que ele faz do mundo espiritual e de Deus. Quanto mais atrasado, mais material ele é, mais material também são as suas crenças. E um dos sintomas de progresso é entender que o cosmo não saiu de vários deuses, várias forças que lutam entre si, que se dialogam, que às vezes até entram em conflito de decisões e de vontade. Mas que o cosmo, que toda a ordem saiu de um único ponto. Que houve uma causa inicial, uma causa primária de tudo. E essa causa primária que formatou o universo, e é por isso que o universo tem estabilidade e tem harmonia. Porque tem uma causa inicial. É mais lógico, é mais compreensível. E Israel, nesse sentido, foi o início. Quando eu falo Israel, é porque tem Abraão, Isaac, Jacó, tem outros patriarcas, mas Moisés é que personifica isso. Se na cultura hebraica da época de Moisés, os hebreus já tinham a noção do Deus um, ou do Deus único, a partir de Moisés isso vai ser fixado. É Moisés que vai fixar de maneira inalterável, de maneira irreversível, de maneira indelével e de maneira mais ampla a popularizar, a ampliar, a se fixar e se consolidar
o monoteísmo. E o monoteísmo hebraico não é apenas Deus ser um só e não ser vários. Deus único, ou seja, não é apenas um no sentido de numeral, de quantidade, mas único no sentido de singular, de que ele é incomparável. De que ele não dá para ser comparado com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa está abaixo dele. Essa é a noção. Um outro aspecto da missão de Moisés, com toda a característica humana, Moisés teve características humanas, né? A gente brigou com o egípcio, defendeu um judeu que estava sendo maltratado, por um egípcio, e tomou a defesa do fraco contra o forte, mas acabou assassinando, matando um egípcio. Então ele tinha características humanas. Tá? Ele era um ser humano da sua época. Tinha coisas da época que ele estabeleceu que era compatível com a sua época, com a missão da sua época, e com o contexto cultural da sua época, ainda que, e isso eu não quero justificar aqui os erros dele, eu não quero justificar aqui o nível espiritual dele. Eu só estou explicando que também algumas atitudes dele, algumas características dele tinham a ver com a cultura da época e que ele era um homem da sua época. Apesar de ter, em alguns momentos, estado e se comportado muito além da sua época, muito à frente do seu tempo. Mas em alguns momentos era o ser humano Moisés, o homem Moisés, homem do seu tempo. Diferente de Jesus, que nunca foi um homem do tempo dele. Em nenhum momento Jesus foi um homem do tempo dele. Né? Sempre foi à frente do tempo dele, sempre foi acima do tempo dele. Né? Mas Moisés teve isso. Então, teve essas características humanas, mas foi um notável médium. A descrição que o Antigo Testamento faz de Moisés como traumaturgo, isso é, o indivíduo que tem uma epifania entre estado alterado de consciência e começa a receber o Espírito de Deus que fala com ele. Aqui é importante a gente explicar. Na doutrina espírita, a gente sabe que o Criador, até onde se saiba, utiliza os seus intermediários, que são os espíritos superiores e até os puros, que são seus agentes para interagir com as criaturas. E não ele, o Criador, diretamente. Se o Criador interage diretamente com a criatura, a gente não sabe. O que a gente sabe, porque vai dizer, é impossível? Não é, porque para Deus não é impossível. Mas o que a gente sabe até agora, o que a doutrina espírita explica é que Deus utiliza os seus intermediários. Então, o Criador não fala diretamente com a criatura. O Espírito de Deus se manifestou. O Espírito de Deus, Emmanuel diz que essa figura que aparece, como Deus conversando com Moisés, são a personificação de espíritos superiores, espíritos evoluídos que estão a serviço de Jesus. E ele mesmo coordenando esse grupo de espíritos que orientava a cultura hebraica. Desde o primórdio da cultura hebraica, afirma Emmanuel, desde Abraão, Jesus pessoalmente estava acompanhando o processo de desenvolvimento da cultura hebraica e auxiliando os profetas, orientando-os, instruindo-os e assim por diante. Então, Emmanuel vai dizer que os prepostos de Jesus, os espíritos embaixadores dele, foi que inclusive orientavam Moisés, instruíam Moisés, transmitia, aparecia a ele na sua visão mediúnica, ele atribuía aquilo a Deus. Deus falou comigo, etc. Para o intelectual estudioso Carlos Torres Pastorino, Pastorino tem uma tese sua muito interessante que ele acha, ele defende, para ele, Deus que aparecia a Moisés era o próprio Espírito de Jesus. Era Jesus ali orientando Moisés. Diz Pastorino que provavelmente foi Jesus quem apareceu a Moisés e quem ditou o decálogo, os 10 mandamentos do mundo espiritual, o governador espiritual da terra, transmitindo isso a Moisés. Pode ser, é possível, é bem possível. Raul Teixeira, médium, recebeu do Espírito Camilo a seguinte informação. Ele disse o seguinte, que quando Moisés recebeu o decálogo, ou seja, quando o decálogo foi, aspas, muitas aspas no que eu vou dizer agora, quando o decálogo foi psicografado na pedra, aliás, eu vou tirar até aspas, porque o próprio Chico Xavier disse isso, né? Ali foi a primeira psicografia na pedra. Quando o decálogo foi psicografado na pedra, portanto, consolidado no mundo, diz Camilo por Raul Teixeira, que Jesus, a partir daí, começou a se preparar para encarnar 1000 anos antes.
porque Moisés recebe o Decálogo aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. A saga de Moisés é mais ou menos 1 milênio antes do nascimento de Jesus. Então, quando Moisés recebe o Decálogo, Jesus, na sua sublime altura espiritual, começa a preparar a sua materialização, começa a preparar os fluidos espirituais que comporiam o seu perispírito para poder mergulhar nos fluidos densos e grosseiros do planeta. Então, meus amigos, em síntese, em resumo, essa é a proposta de Moisés, essa é a importância de Moisés. A gente vai examinar mais aprofundadamente nos próximos capítulos, mas por enquanto tá de bom tamanho a gente entender que esse é o brilhantismo da lei mosaica, da lei de Deus, promulgada por Moisés e pelos outros profetas, que tem uma importância muito grande. A gente vai ver mais tarde, inclusive, a primeira mensagem mediúnica do Evangelho segundo o Espiritismo, que está nesse capítulo. Portanto, a primeira mensagem desse capítulo é de um espírito israelita, que ele diz assim, ele começa mais ou menos assim, a gente vai ter a oportunidade de estudar, que a lei de Moisés, a lei de Moisés e o ensinamento mosaico contém em germe a mais ampla moral cristã. A moral cristã já estava ali em germe. Só que em germe, Inclusive na obra O Consolador, Emmanuel traz um aspecto muito interessante, uma informação muito interessante sobre essa questão das 3 grandes revelações, quando ele vai dizer o seguinte: a primeira revelação, a revelação apresentada pelo judaísmo, especialmente na pessoa de Moisés, é a revelação em que a lei de Deus é apresentada no seu aspecto jurídico. Ou seja, o aspecto da justiça é o aspecto que a lei de Deus se apresenta. É porque a lei de Deus tem um aspecto de justiça. A gente não pode negar isso. Então, esse aspecto de justiça, esse aspecto justo, esse aspecto em que Deus é um legislador, em que o seu ensinamento é uma lei, esse aspecto da lei divina, que existe, um aspecto justo, é o que foi apresentado por Moisés. Esse foi o papel de Moisés, apresentar uma legislação divina. Ou seja, existe uma cosmoética. Existe uma ética cósmica. E é necessário respeitar, porque senão você sofre penas, você sofre penalidades. Ou seja, sofre consequências. Só que o tribunal não é fora. Não vai ter o Ministério Público de um lado, o defensor público de outro, o promotor de justiça, o meritíssimo juiz lá em cima. O julgamento não é externo, o julgamento é interior. É a própria consciência que acusa, que condena ou que absolve. Então, porque a legislação, a lei de Deus, no seu aspecto judicial, no seu aspecto justo, acontece dentro da gente. Está funcionando dentro de nós. Então, esse foi o papel de Moisés, diz Emmanuel. Então, esse aspecto é o aspecto da justiça. A segunda revelação da lei de Deus, apresentada por Jesus, é o aspecto da lei de Deus agora no aspecto do amor. A lei de Deus também tem um aspecto que é o amor. Se a lei de Deus tem uma parte, tem uma face que é a sua justiça, a lei de Deus tem uma face que é o amor de Deus. O amor de Deus. Que é a síntese de tudo. E diz Emmanuel, o Espiritismo, a terceira grande revelação, apresenta o aspecto da verdade. Por que verdade? Porque procura esclarecer. Procura estudar tudo isso. Procura esclarecer ponto por ponto coisas que no passado não era possível esclarecer por causa da mentalidade, por causa da mente pequena, por causa dos preconceitos, por causa do atraso cultural e até moral também dos povos. Kardec diz isso em nosso texto, né? Moisés teve que disciplinar esse povo. Moisés, durante os 40 anos em deserto, fez um verdadeiro curso de educação espiritual. Era um curso espiritual ali, um curso de religiosidade ali, naquela peregrinação de 40 anos. Sintetizando a sabedoria espiritual, transmitindo os seus conteúdos, o conteúdo mediúnico que ele recebia. E Kardec é muito sábio quando diz assim, o Decálogo, a lei de Deus, o Decálogo, os 10 mandamentos, recebido por Moisés, é espiritual, divino. O resto é civil, é temporário. Então, só para concluir, Emmanuel também cita uma coisa interessante que é o seguinte, ele vai dizer, Moisés, com a sua proposta, foi o fundador
da ciência religiosa de todos os tempos. De todos os tempos. Moisés foi o grande fundador, né, das bases das ciências religiosas de todos os tempos. Né, porque ali são bases de qualquer cultura religiosa. A ideia de que existe uma justiça divina e assim por diante, portanto uma ética. E também, diz Emmanuel, a missão de Moisés e as suas leis, a sua atuação influenciou todo o direito humano da Terra. Todo o direito que viria depois de Moisés foi influenciado pelas contribuições mosaicas. A sua contribuição, as suas informações, os seus ensinos são a base de todos os códigos legais da Terra. De todas as legislações do planeta sofreram influência das lições do ensino de Moisés. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria aqui de enfatizar. Moisés, portanto, item número 2, capítulo número 1, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo tão empolgante, tão interessante de O Evangelho. Espero que vocês todos tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz a todos.